Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando as conclusões de Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que nem mesmo suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhares de mundos cuja existência igualmente não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo o que fazemos. Mais algum tempo ainda, e a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos perdidos no espaço. Essa conclusão de Kardec vem sendo comprovada pela ciência que avança e descobre também no espaço as muitas moradas, sendo discutível intensamente hoje sobre a existência de outras raças, de outros povos em outros planetas e a sua interferência em nosso planeta. O Espiritismo, então, vem investigar e pesquisar sobre o mundo invisível, o mundo espiritual, da mesma forma que os avanços tecnológicos chegaram ao microscópio e também aos avanços estelares, por meio das viagens e dos envios de equipamentos para o espaço. Da mesma forma, o Espiritismo vai se revelar também no plano espiritual por meio da tecnologia, do avanço científico, que vai certamente demonstrar a existência dos espíritos da mesma forma que demonstra hoje por meio da mediunidade e de outras provas. De nada valerá então nos terem eles revelado todo o mundo e nos terem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo? É verdade que essas descobertas, se é que lhes podemos dar esse nome, não deixam de contrariar certas ideias estabelecidas. Da mesma forma, portanto, que os avanços tecnológicos acabaram entrando em confronto com ideias antigas e equivocadas, o Espiritismo também se depara com ideias engessadas, que não traduzem a realidade do plano espiritual e, por isso, recebe combate. Mas um dia ficará incontestável, porque as provas serão direcionadas para todos de uma maneira mais direta, não necessariamente por meio das reuniões em que a mediunidade vai constatando essa realidade pouco a pouco. Mas não é igualmente certo que todas as grandes descobertas científicas também modificaram e até mesmo subverteram muitas das ideias que mais predominavam? Muitas dessas ideias foram então combatidas ou demonstradas como equivocadas por meio dos avanços. O mesmo ocorrerá no Espiritismo e ocorre ainda. E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? O mesmo acontecerá em relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. É uma previsão que ele faz, não é? E hoje nós vemos as academias aceitando cada vez mais a vida espiritual, hoje se falando muito na atividade mental, né? De como o pensamento, de como o sentimento interfere na vida física. Ainda não chegaram a admitir a realidade do espírito, mas já começam a explorar a realidade das ideias, dos pensamentos e dos sentimentos como fatores influenciadores da matéria. Um dia, no entanto, chegará o momento em que o espiritismo será debatido nas academias de forma mais direta e livre, porque restará incontestável a comprovação científica do mundo espiritual. Eles então terão o interesse de estudá-la, o que já fazemos desde já. As comunicações com os seres de além-túmulo tiveram por resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos esperam, de acordo com os nossos méritos, e assim encaminhar para o espiritualismo aqueles que no homem só viam matéria, uma máquina organizada. Kardec fez um resumo das revelações espíritas, basicamente na tradução e na revelação do mundo espiritual,
se reportando ao último capítulo estudado, que falou das penas e dos gozos futuros também, de acordo com o nosso mérito, colhemos essa realidade. E isso vai atrair pessoas materialistas para o espiritualismo. E a partir daí, a pessoa toma a decisão se vai abraçar o espiritismo como prática religiosa, como doutrina filosófica ou como uma ferramenta para estudo do mundo espiritual. Estávamos cobertos de razão quando dissemos que o espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Os fatos espíritas matam o materialismo porque o materialismo reza que somente existe a matéria, e isso é uma grande falácia, uma grande ilusão. Tivesse produzido este único resultado e a ordem social já lhe deveria muita gratidão. Então, se o espiritismo apenas extinguisse o materialismo, já teria uma grande contribuição para a sociedade, mas ele vai além. Ele, porém, faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. Realmente, o espiritismo traz essa informação de que no mundo espiritual, se você faz ou fez o mal em vida, você colherá sofrimento na esfera do além. Não somente assassina o materialismo, mas revela o destino daquele que faz o bem e daquele que faz o mal. Então, de fato, o espiritismo vai além do que simplesmente exterminar a ideia materialista. O número dos que ele levou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviado do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. Bonita essa informação, né? Dá uma esperança para a gente. O espiritismo ajudou muita gente a realizar a reforma íntima, a mudança interior, a sublimação dos sentimentos, por consequência tornando o cidadão melhor e, numa consequência ainda maior, uma sociedade melhor, que é o grande objetivo, não é? Tornar individualmente o homem cristão verdadeiramente, para que então a sociedade também avance. É que para esses, o futuro deixou de ser coisa vaga. Já não é simples esperança, mas uma verdade que se compreende e explica quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Vejam que a revelação espírita, ela traz esse sentimento de renovação porque faz os indivíduos refletirem sobre o seu destino futuro. Deixa de ser uma esperança vazia ou de uma contemplação infinita e eterna no nada para uma atividade no mundo espiritual, colhendo os resultados do que se viveu na Terra. Quem quer que testemunhe isso é levado a refletir e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se emendar. Temos no Espiritismo essa necessidade urgente de emenda própria, não é? Reforma íntima, ajustar a conduta, copiando a conduta de Cristo. É uma necessidade que o Espiritismo prega a cada um dos seus seguidores, dos seus adeptos. Uma cobrança incessante e diária de sermos melhores pessoas, indivíduos mais preocupados com o espírito e, consequentemente, com um sentimento elevado. Por isso, a transformação virá por meio dessa reforma. Primeiro, os espíritas, em tese, precisam renovar-se, dando o exemplo. A partir daí, todas as doutrinas cristãs também observarão uma necessidade de melhora, apesar disso já existir há muitos séculos, quiçá milênios, né? Toda doutrina religiosa, na sua origem, exige dos seus adeptos uma melhora, que na prática a gente não vê pela dificuldade que é para cada um, mas pelo menos no Espiritismo nós temos uma cobrança ainda maior, já que revela o resultado das ações futuras, não colocando aí nenhum tipo de dogma ou crença falsa de que basta crer para ser salvo, de que basta adotar determinada religião para ser salvo, não é? E herdar uma contemplação vazia do paraíso.
O Espiritismo traz uma ideia mais exata, mais concreta, de que independentemente da sua religião, o que vai ser levado em conta é o que você fez, é o sentimento que você cultivou no seu coração e que se traduziu em atitudes e gestos que vão de fato determinar o seu destino. Item 9. Os adversários do Espiritismo não deixaram de armar-se contra ele, de algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Kardec, então, está tratando aqui das divergências entre os seguidores do Espiritismo, que acabou servindo de arma contra os detratores, contra quem discorda e ataca essa doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. É normal, portanto, toda ciência nova, que os seus adeptos apresentem algumas ideias que entrem em contradição por falta ainda de informação ou de confirmação de certos fatos. É natural que isso ocorra, não significa que a doutrina é falsa, mas sim que ainda falta revelar algo a fim de que aquela ideia contraditória se harmonize entre os adeptos. Todavia, 3/4 partes desses sistemas já caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar espíritos bons ao homem. Vejam que raciocínio de Kardec, né? Grande parte dos argumentos dos detratores já caíram pelo simples estudo mais aprofundado, já que todos, ou quase todos os detratores, julgam o Espiritismo apenas com uma análise superficial da doutrina, bastando que se aprofundem mais um pouco para perceberem o erro em que se encontram. Kardec então explica que o grande primeiro fato, ou a grande ideia que caiu, foi a de que somente se comunicam por meio dos médiuns espíritos malignos, ou, como acreditam outras crenças, os demônios. Como se Deus não pudesse enviar espíritos bons, né? Há a recomendação, inclusive, de João, de que todo aquele que entra em contato com o mundo espiritual faça uma análise para saber se aquele espírito é de Deus ou não. Então vejam que com essa afirmação aí de um dos apóstolos, seguidores de Cristo, respeitados e utilizados os seus escritos em outras religiões, já traz a realidade de que existem espíritos de Deus e espíritos que não são de Deus, ou seja, espíritos que já se encontram com a mente na intimidade do divino e outros que estão caminhando para isso, mas ainda se encontram no erro. Logicamente, então, se existem espíritos que não são de Deus, existem espíritos que são de Deus. E João faz o pedido para que a gente analise isso por meio das palavras, das comunicações, das informações que eles nos trazem. Nós podemos afirmar se um espírito é de Deus ou não. Traduzindo simbolicamente essa expressão, ser de Deus é ser bom, é um ser que se coaduna nas suas atitudes com as ideias cristãs e, consequentemente, com o divino. Então, se há espíritos que se dedicam ao mal, existem espíritos que se dedicam ao bem, e ambos podem comunicar-se com os homens. Doutrina absurda porque é desmentida pelos fatos. Que fatos são esses? As comunicações de espíritos bons e também de espíritos imperfeitos. Ímpia porque é a negação do poder e da bondade do Criador. De fato, negar que bons espíritos pudessem falar com os homens seria negar a bondade de Deus, porque ele não enviaria bons espíritos para aconselhar, sendo que as crenças que combatem o espiritismo acreditam na mediunidade dos santos, acreditam que os anjos conversam com os homens. Por que imaginar que também no espiritismo anjos não poderiam vir entrar em contato? Os espíritos sempre disseram que não nos inquietássemos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Então
Então tudo irá se unificar, não precisamos nos preocupar com essas divergências de opinião. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Realmente a gente vê isso hoje, né? Existem pouquíssimas divergências com outras crenças cristãs. As únicas que ainda persistem é da natureza dos espíritos, anjos e demônios e do Apocalipse, né? Do que ocorrerá no dia do juízo. Mas todo o resto já está conciliado pela conduta cristã que todos devem adotar e na figura de Jesus como líder de todas as religiões cristãs. Ao se perguntar aos espíritos, abre aspas, enquanto não se faz a unidade, em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formar um juízo, fecha aspas. Eis a resposta que nos deram. Abre aspas, a mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. Então olha que frase para começar a resposta, né? Enquanto as religiões não se unificam, o que pode alguém imparcial buscar? Eles respondem, a pura luz, que não pode ser obscurecida, deve ser então buscada. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. É a recomendação de João. Analise se o espírito é ou não de Deus. Ou seja, analise os seus ensinos, o que diz, o que prega, o que fala na comunicação. Se fala de Cristo, sem induzir ninguém a erro, sem induzir ninguém à maldade, só pode ser um espírito bom. Não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. É justamente seguir o conselho de João. Analisa se o espírito comunicante está ainda ligado à matéria ou se já está sintonizado com o divino. Sabei distingui-los pela linguagem de que se utilizam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias, e se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. É, então, analisar, de fato, o que dizem. Em suma, se suas palavras são sempre marcadas pelo cunho de sabedoria, que denota a verdadeira superioridade. Sabedoria, então, vai dizer se um espírito é ou não elevado. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso. Ou seja, ele está querendo dizer aqui, aliás, ele está dizendo, né, que como o nosso mundo é imperfeito, existem espíritos imperfeitos, tanto encarnados quanto desencarnados. Logo, é necessário o cuidado ao ouvir um espírito, porque se o nosso mundo é imperfeito, existe uma chance desse espírito ser imperfeito também. Ainda estáis aprendendo a distinguir o erro da verdade. Precisais das lições da experiência para exercerdes vosso juízo e para fazer-vos avançar. Então, como a gente é inexperiente, temos que ouvir os conselhos dos espíritos sábios, para que não caiamos em erro. Porque muita gente se ilude com o que espíritos imperfeitos falam por falta de estudo, por falta de experiência, e aí acham que é um espírito de luz, mas que induz muita gente ao erro, a absurdos na mediunidade, e não percebem que estão sendo alvo de uma enganação. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão, pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. Então vejam que a unidade ela se dará no lado bom das religiões. E qual o lado bom das religiões? O adepto que pratica as verdades eternas, os ensinos de Cristo. Então, independentemente de religião, se o adepto pratica o que Jesus ensinou, é aí que estará a união das religiões, não importando as divergências em relação ao conteúdo das doutrinas, porque estarão todos ligados pela parte boa, que é a parte da caridade,
a parte da prática do bem e da prática do que Jesus ensinou. Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma que de fundo, notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e haverão de unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Acabei de falar, não é? Não se importar com a aparência, mas sim o conteúdo da mensagem. A aparência hoje é a nomenclatura que se dá às religiões. Quantas pessoas se importam com a nomenclatura? Quantos irmãos evangélicos deixam de falar com irmãos espíritas apenas pelo rótulo, apenas pela nomenclatura, ao invés de focarem na conduta que esse espírita tem, na prática do bem que ele realiza, que é o fator de união que deveria existir entre as religiões, o amor de Deus e a prática do bem. É por esse motivo que não é inviável a união entre espíritas e evangélicos, espíritas e católicos, católicos e evangélicos e tantos outros religiosos, porque se todos focam na prática do bem, na ideia que se tem de amor a Deus e ao próximo, todos podem se unir no mesmo propósito, ainda que esposem crenças diferentes. Logo, quaisquer que sejam o modo de progresso ou as condições normais de existência que se suponham para a vida futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Prática da caridade é o objetivo de todas as religiões. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo, fecha aspas. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, por outro lado, estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Então, dentro do movimento espírita, existem dissidências, existem crenças que se contradizem, é natural, mas é uma pequena parte. A grande parte da doutrina traz concordância geral de todos os adeptos. Portanto, existe unidade, à exceção daqueles em número muito reduzido que ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou a causas puramente físicas, contrariando o axioma segundo o qual todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ainda a um reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Então, Kardec ainda não está falando das divergências dentro do movimento espírita, mas sim daqueles que não acreditam que os espíritos possam se comunicar, dando explicações materiais ou dizendo que é fruto do pensamento dos médiuns. Essas duas ideias já foram comprovadamente reduzidas a pó, porque as informações que os espíritos trazem não estão nos pensamentos dos médiuns e não são meramente físicas, já que têm uma causa inteligente. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Como exemplo, nós temos a figura dos anjos e demônios, que apesar de ser uma concepção diferente da nossa, a doutrina católica, por exemplo, que prega a existência do diabo, a existência do inferno, e os espíritas não acreditam nesses pontos, isso é uma questão secundária. Por quê? Porque tanto no catolicismo, quanto na igreja evangélica, quanto na doutrina espírita, mesmo que se tenha uma ideia diferente sobre anjos e demônios, o fato é que todas pregam o bem. Todas pregam que se deve seguir o que o anjo diz. A diferença é que nós chamamos anjos de espíritos superiores e não acreditamos numa figura dedicada ao mal com o mesmo poderio de Deus e que tenha alcançado a angelitude e depois caído, como se fosse possível regredir. São questões secundárias, mas o principal é que todas as religiões que pensam diferente sobre esses aspectos pensam da mesma forma sobre a prática do bem. E isso é o que importa. Aí está a unidade. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência,
porém não deve haver seitas rivais umas das outras. Então, é saudável que se tenham escolas que discutam pontos que ainda não foram pacificados. Isso é saudável. Isso tem na academia, com todas as ciências. O que se deve evitar é a formação de seitas que se tornem adversárias, inimigas. Só poderia existir antagonismo entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Então, olha que interessante, não é? O único antagonismo aceito pelo Espiritismo é do joio e do trigo. Aquele que faz o mal e aquele que faz o bem. É a única divisão aceitável. Se dentro daqueles que fazem o bem, não é para ter divisão nenhuma. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer mal ao seu próximo, nem lhe desejar mal sem distinção de opiniões. Kardec está dizendo: o verdadeiro espírita não deseja o mal de ninguém, não deseja o mal do evangélico, não deseja o mal do católico, não deseja o mal de qualquer irmão. Aquele que verdadeiramente é espírita, o chamado espírita sincero, ele aplica as máximas de Cristo. Então ele não terá adversários em outros irmãos. Se uma dessas escolas estiver errada, cedo ou tarde a luz brilhará para ela, caso a procure de boa fé e sem prevenção. Os enganos todos serão esclarecidos, não é necessário brigar por isso. Enquanto isso não acontece, há um laço comum que deve uni-las num mesmo pensamento, que é o laço da caridade. Todas têm uma única meta, pouco importando o caminho, contanto que conduza a essa meta. Notem que essa crença é espírita, né? Porque para o evangélico ou para o católico mais radical, digamos assim, ele não admite essa máxima de que não importa o caminho. Se você quer o bem, você vai ser salvo. Eles não creem nisso. Eles acreditam que o caminho tem que ser o deles. Não é possível que um espírita, por exemplo, caminhe na caminhada que ele entende correta, no espiritismo, e seja salvo. A gente sabe que tem, né, opiniões diferentes dentro da igreja. Existem linhas ou doutrinas dentro da própria igreja que pensam diferente. Eu só estou passando um ponto do mais radical, né, que não admite essa diversidade de caminhos. Nenhuma deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquela que lançasse anátema sobre outra, porque evidentemente estará agindo sob a influência de espíritos maus. Então Kardec está combatendo a ideia da verdade única pregada por qualquer religião como sendo a única ferramenta de salvação. Ele está dizendo que é um erro, uma doutrina, não importa qual seja, abraçar a ideia de salvação única por aquela corrente. Essas doutrinas estarão sob a influência do espírito mau, ou como esses irmãos mesmo se utilizam da expressão, sob a influência do maligno, que quer desvirtuar a caminhada, colocando um exclusivismo na figura de uma pessoa ou de uma religião. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Então abracemos a razão para reduzir essas contradições e divergências. Os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pôde provir de uma fonte pura. Essa é a grande questão, né? Que os nossos irmãos de outras religiões dizem: Emmanuel é o demônio. Joana de Ângeles é o demônio falando, enganando, iludindo. Ora, são espíritos que trazem apenas um pensamento de união, de amor ao próximo, de adoção da figura de Cristo Jesus como o líder supremo, como a nossa meta. Então, como pode um espírito trevoso falar que Jesus é o guia da humanidade, não é? A fonte pura só pode falar de coisas puras. E para encerrar este assunto, meditemos sobre os conselhos do Espírito Santo Agostinho.
Abre aspas, durante muito tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente, em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Realmente, né? As perseguições, as guerras santas, perseguições religiosas, fizeram parte de um momento obscuro da humanidade, um verdadeiro sacrilégio perseguir e matar em nome de Cristo. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Temos aí a missão do Espiritismo de demonstrar a verdade espiritual para unir as religiões. Mas por muito tempo ainda, escribas e fariseus o negarão, como negaram o Cristo. Realmente, não é? Quantos ataques o Espiritismo sofre até hoje e qualquer doutrina espiritualista que ouse discordar dos dogmas da Igreja. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si dividiram o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Vejam como Santo Agostinho é racional, é sábio. Para saber se a doutrina é falsa, olha os frutos dessa doutrina. Vejam as atitudes dos seus adeptos. É assim que se verificará se a doutrina é santa ou não. Nunca os espíritos bons instigaram o mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Nunca estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. De fato, espíritos superiores nunca pregam essas ideias materialistas e passageiras do mundo. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os prediletos dos espíritos bons e os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que este lhes indicou para chegarem até ele. Que bonita essa parte final do ensino de Santo Agostinho. Ele fecha aspas justamente falando dos seguidores sinceros de Cristo, bons, humanitários, benevolentes, pessoas prediletas dos espíritos bons, porque nós ganhamos a simpatia dos bons espíritos quando somos bons, quando pregamos o bem e as nossas atitudes traduzem a caridade. Nos tornamos prediletos dos espíritos bons, preferidos de Jesus, porque estaremos caminhando de acordo com os ensinamentos dele. Não é uma predileção que nos coloca numa posição de superioridade. Não é uma predileção que exclui o mal, não. É uma predileção para usufruirmos da companhia de Jesus e podemos trabalhar ainda mais, sem excluir, claro, aqueles que ainda não se encontraram nesse caminho, porque um dia também se encontrarão. Mensagem belíssima então de Santo Agostinho para finalizar esse item. E também encerrar a obra, porque o próximo estudo será apenas para esclarecer algumas erratas que a editora inseriu e uma nota final da editora na conclusão da obra. No entanto, encerramos as ideias de Kardec, contidas no Livro dos Espíritos, baseadas nas suas conversações com os espíritos superiores e com a coletividade de ensinamentos, de experiências, de fenômenos mediúnicos que foram compilados nessa obra magnífica. Encerramos oficialmente o estudo do Livro dos Espíritos. Como eu disse, a próxima será apenas para tratar de alguns temas que merecem um acrescento, né? Uma complementação e a nota final da editora para fechar a obra. Agradecemos então a todos que acompanharam os estudos dessa obra, de outras obras do canal, e saibam que nós vamos continuar os estudos com as demais obras da codificação e de outras obras também que estão disponíveis no canal. Que possamos assim encerrar o estudo de hoje, refletindo sobre o que aprendemos, especialmente em relação à união das religiões, que se dará a partir do momento que os homens perceberem que há mais pontos concordantes do que discordantes. Todos desejam a mesma coisa, a instalação do reino de Deus na terra, seguir os ensinos de Cristo,
na sua pureza, praticar o bem e ser um homem de bem, uma pessoa de bem, alguém que mudou intimamente as suas ideias e concepções para abraçar as ideias cristãs de forma verdadeira, fazendo o bem, vencendo as más inclinações e trazendo outras pessoas por meio do exemplo para a prática da caridade. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças damos ao nosso Pai Celestial e agradecemos também às equipes espirituais responsáveis pela divulgação da doutrina, dessas ideias que libertam os homens e trazem as realidades espirituais como molas propulsoras da evolução da humanidade. Sejamos, assim, verdadeiros exemplos para as pessoas de que aplicamos tudo o que estudamos em nossas existências. As nossas atitudes se tornam o exemplo prático do que aprendemos aqui nos diversos estudos. Que Jesus Cristo nos abençoe a todos e que possamos continuar nessa trajetória de aprendizado e de reforma íntima para nos tornarmos cada vez mais íntimos de Deus e, na fala de Santo Agostinho, prediletos do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, um abraço a todos e até o próximo estudo.